Boa noite, continuando a nossa disciplina de computação forense. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do investigador, coisas que o investigador especificamente faz, que é incumbência dele, tá? Então, vamos falar coisas em torno desses dois aspectos. Primeiro, entrevista ou depoimento, né, de que o investigador faz com testemunha, suspeito e outras características que a gente vai ver mais adiante. E o MMO. Vamos ver o que é esse MMO. Já joguei isso? Nunca joguei isso? Vamos ver. Primeira coisa que a gente vai ver no que diz respeito da entrevista. Quem são essas pessoas? Que papel a pessoa que o investigador está entrevistando ou questionando pode ter? Pode ser testemunha, suspeito, envolvido, investigado, indiciado e réu. Lógico que indiciado e réu normalmente não vai ser o investigador que vai fazer isso, porque quando chega nesse ponto, o processo já não está mais com a polícia, está nas mãos do judiciário, ou do Ministério Público, ou do tribunal. Mas, sim, eu vou incluir eles no mesmo balaio para a gente conseguir separar essas coisas. Porque às vezes a gente ouve na televisão, nas reportagens, aí a gente fala, o indiciado, o que é isso? Qual é a diferença de indiciado para réu, para investigado, para envolvido, para suspeito, para testemunha? Tá? Então eu vou tentar diferenciar um pouquinho. Lógico, eu não sou profissional do direito, posso dar uma canelada ou outra aqui, mas de forma geral os conceitos eu vou explicar aqui qual a diferença deles, certo? Primeiro, a testemunha. Isso daí a gente já tem mais ou menos um conceito geral, meio intuitivo do que é a testemunha. A testemunha é a pessoa que viu ou ouviu alguma coisa, ou que é chamada a depor sobre aquilo que viu ou ouviu, coisa que atesta a verdade de algum fato, prova ou testemunho. Tá? Então a pessoa presenciou alguma coisa relacionada ao crime, né, ao que está sendo investigado. E ela é chamada para atestar, para depor sobre aquilo que ela testemunhou. Então ela viu a pessoa indo para o lugar, ela viu a pessoa fugindo do lugar, ela ouviu os barulhos do que estava acontecendo, algo do tipo. Tá? Ela estava ali próximo quando aconteceu, então ela tem alguma informação que pode ajudar. Porque o papel geral do investigador, de forma mais ampla, é reconstruir tudo o que aconteceu ao redor do crime. Então, qualquer relato desse pode ajudar a ele montar as peças do quebra-cabeça, para ele entender tudo o que aconteceu. Então, essa pessoa é a testemunha. Ela está conectada ao crime pelo fato dela ter observado algum aspecto do crime que aconteceu. Essa é a única ligação presumida da pessoa. Ela pode ser testemunha e mais alguma outra coisa? Sim, pode ser. Testemunha e mais alguma outra coisa. Mas, a princípio, o papel de testemunha é esse daí. Então, no final das contas, a testemunha possui informações que podem contribuir com a investigação ou o julgamento. Então, ela ajuda com as informações que ela pode oferecer. E essa testemunha, ela pode ser utilizada, tipo, a informação dela pode ser acessada, pode ser questionada durante a investigação pela força policial, pelo delegado, né, pelo investigador, ou durante o julgamento. Aí, já no tribunal, ela pode ir ao tribunal para fazer o testemunho dela, tá? Para reforçar, repetir o testemunho dela, agora em juízo. Porque lembra daquele diagrama que eu coloquei, que eram duas partes, desde que a lei foi quebrada até que a lei foi aplicada, tem a parte policial e a parte judiciária. Então, a testemunha pode ser requisitada para dar um depoimento dela, tanto na parte policial, quanto na parte judiciária. Então, pode ser tanto durante a investigação, que é a parte policial, quanto durante o julgamento, que é a parte judiciária. Então, a testemunha está aí. Segundo papel, suspeito. Então, lembra que eu falei com vocês, em umas aulas aí atrás, que tinha muito programa desses carniceiros, lá na década de 90, eu acho.
Tinha um bem famoso e que saiu porque deu problema demais para a emissora, para o apresentador. Aí, mais recentemente, eles voltaram remodelados. Por quê? Eles aprenderam que eles não podem sair acusando, botando o dedo na cara da pessoa, metaforicamente falando, que eles têm que tomar alguns cuidados jurídicos. Alguns deles é com a linguagem. Então, um repórter chegar para a pessoa e chamá-lo de bandido, de criminoso, antes da pessoa ser julgada, porque ela foi presa, a pessoa já está fazendo errado. Então, pode ser processado, pode ter vários problemas. Então, esta pessoa aqui da foto, ela tinha mais consciência de como deveria ser tratado do que o próprio repórter. Não sei se vocês já viram esse trecho todo dessa reportagem, mas é isso. Então, ele sabia que, sim, eu sou suspeito, só isso. Então, aprenda e trate assim. Nós, como futuros possíveis peritos, temos que saber isso também. Quem é o suspeito? Suspeito é uma pessoa de quem se desconfia, que tem algo a ver com um determinado evento criminoso. Então, a força policial, o investigador, tem alguma desconfiança de que uma determinada pessoa ou algumas pessoas tem algo a ver com o crime, ou que se imagina pretender fazer alguma coisa de ruim. No entanto, poderá não se configurar como objeto de investigação. É uma decisão do investigador se ele vai investigar todos os suspeitos, alguns, só os mais prováveis, os que são mais suspeitos, que têm mais indícios contra ele. Isso, sim, o suspeito ele existe durante a investigação. Se durante a investigação a força policial reunir elementos suficientes para montar uma convicção de que ele está envolvido com um crime, aí ele deixa de ser suspeito e vira outra coisa, algum dos outros elementos. Ou então deixa de ser suspeito e passa a ser nada, tipo, era só uma suspeita que não foi confirmada. Beleza. E não necessariamente existem evidências para que a pessoa seja suspeita, evidências digitais, evidências científicas, evidências concretas. Pode ter simplesmente a pessoa estava só no lugar errado na hora errada e isso a torna suspeita. Só por isso, tipo, quem era a única pessoa que estava ali? Tal pessoa. Ela virou suspeita só por isso, sem necessitar de uma evidência que a conecte. Se além disso tiver uma evidência, ela pode deixar de ser suspeita e passar a ser outra coisa. Tá? Então, esse é o suspeito. Tipo, por que você suspeita dele? Porque é estranho, é suspeito. Tá, lógico que a força policial não vai ser só por isso, ele tem algum elemento. O envolvido. O envolvido é alguém cujo nome surgiu no curso da investigação, seja através de depoimentos ou por outras vias, como eventual participante de delito. Ele pode ser participante de várias formas, desde a forma mais sutil, tipo, ele estava caminhando com o criminoso, indo em direção lá, ele está envolvido no crime. Qual é o grau de envolvimento no crime? Também é objeto da investigação. O envolvimento dele pode ser tão sutil que ele não cometeu nenhum crime ao se envolver. Mas pode acontecer do envolvimento dele ser um crime também. Tipo, ele hospedou o criminoso na casa dele. Mas ele sabia que o criminoso estava cometendo um crime? Ele hospedou como fuga para... Aí é uma outra questão que é objeto da investigação também. Mas ele está envolvido se o nome dele surgir. Isso daqui, o envolvido, novamente, ocorre durante a investigação. Tá? Depois da investigação, ele deixa de ser envolvido e passa a ser qualquer uma outra coisa. E, normalmente, é temporário, porque você vai investigar para ver qual é o envolvimento dele. Aí ele pode passar a ser suspeito de alguma coisa, pode deixar de ser envolvido e passar a ser testemunha, ou outros mais adiante. Esse daqui é bem comum, eu tenho ouvido mais recentemente, na mídia, com essas investigações que envolvem senadores, deputados, né, ministros, que são
autoridades que têm foro privilegiado. Porque se alguma dessas pessoas for envolvida, tiver algum envolvimento numa investigação, né? Na investigação apontar o envolvimento dela, a investigação tem que sair de onde tiver, da delegacia, do foro que tiver, e ir para um foro privilegiado, que seja, se for um deputado estadual, né? Para um foro, se for para alguém federal, tipo um deputado federal, um senador, um ministro de Estado, aí ele vai para o STF. Então, aí ele, para a investigação, sai de um foro e vai para o outro foro, porque é onde determinadas pessoas são exclusivamente investigadas durante o período que eles têm aquele privilégio. Então, é quando ele é envolvido numa investigação. Pode, dependendo da investigação, você detalhar e virar assim, qual foi o nível de envolvimento dele? Ele ajudou a planejar, ele deu fuga, aí beleza. Aí, quando a força policial juntar esses elementos, aí ele pode fazer com que ele se torne um investigado também. Tá? Aí depende do que vai acontecer ao longo da investigação. Tá? Mas ele pode iniciar, sim, no início da investigação, ele era um envolvido. Sim, ele era nada antes do nome dele surgir. O nome dele surgiu, ele virou envolvido. Aí se investigou mais um pouco, ele passou a ser investigado também. Aí depende do que os fatos apontam ali, ao longo da investigação. E aí tem um investigado. Na investigação, às vezes você começa a investigação sem suspeitos. Não é? Você sabe que um crime aconteceu. Quem cometeu o crime? Não sabemos. Aí investiga para começar a achar suspeitos. Aí tem suspeitos. Aí aparecem alguns envolvidos na hora que você vai investigando. Tem esse suspeito e tem algumas outras pessoas envolvidas. Aí você vai investigar o envolvimento, algum desses envolvidos podem se passar a ser investigados. E o suspeito pode ir a ser investigado também. Quem é o investigado? É o foco da investigação. Eu estou investigando as ações desta pessoa para ver se ela de fato cometeu o crime. Então, é o indivíduo acerca do qual uma investigação está sendo feita. Então, isso acontece durante a investigação. Tá? Numa investigação pode ter vários investigados. Tá? Não é só um, podem ser vários. Normalmente, quando tem formação de quadrilha, são vários investigados num crime só. Só que, sim, na hora de apresentar no tribunal, cada um é apresentado uma denúncia, porque depende especificamente das ações que aquela pessoa cometeu no decorrer daquele crime. Tá? Então é individualizado, é um para cada um. Não é assim, esse povo todo aqui está sendo acusado de tal coisa. Não, essa pessoa está sendo acusada de tal coisa, essa outra pessoa está sendo acusada de tal coisa. Um ou outro pode até ser idêntico, porque o envolvimento, eles fizeram as mesmas ações no decorrer do crime. Mas alguém que fez uma coisa, mas não fez outra, aí a acusação já é diferente. Por isso que, às vezes, num mesmo crime que envolve, 10 pessoas, um pega uma pena, o outro pega uma pena um pouco a mais, um pouco a menos. Por quê? O que a pessoa fez foi a mais ou a menos, mais grave ou menos grave. Com o mesmo juiz, no mesmo tribunal, no mesmo julgamento. Pode acontecer. Aí eu não sei exatamente quando que eles decidem desmembrar o julgamento em vários julgamentos ou quando eles juntam num julgamento só. Aí eu não sei, aí é a parte mais do direito. Mas eu já vi tanto, um grande crime, né, que teve repercussão, que é julgado todo mundo junto, quanto um crime que, algumas pessoas são julgadas num momento, num tribunal, e uma ou outra é julgada num outro momento, num outro tribunal, e também cada indivíduo tem o direito de escolher a sua defesa, o seu advogado. Então, 5 pessoas estão sendo investigadas e foi apresentado denúncia contra eles. 4 pode decidir estabelecer uma defesa com um advogado ou com um escritório e um decidir com o outro. Beleza, é a decisão de cada um. Acredito que não, porque senão pode ser questionado se você teve pleno direito à defesa.
Se você, sem o conhecimento necessário, sem o preparo, sem assessoria jurídica, se você de fato teve pleno direito de se defender. Né? Essa que é a ideia. Então você tem que ter alguém. Aí se você não quer pagar, tá bom, toma aqui um defensor público, ele vai te defender. Eu não sei, tipo, eu já vi filme, série fazendo isso. Tem um famoso que eu acho que tem o Russell Crowe, que ele comete os crimes cabuloso, ele vai e se defende e enrola todo mundo com... É com Samuel L. Jackson? Não. É com outro lá também, que é desses de advogado julgamento, mas eu não sei se é verdade. Não sei nem se é verdade nos Estados Unidos, que é onde essas coisas são ambientadas, muito menos aqui no Brasil. Para mim faz mais sentido que a pessoa tem que, né, estabelecer a sua defesa com um profissional que vai dar assessoria para ele. Eu acho, isso para mim parece mais roteiro de Hollywood do que realidade. Vai ver, ele achou que ele economizou uma grana, né, porque ele ia perder de qualquer jeito. Ele ia pagar um advogado para perder, desse caso ele perdeu de graça. Para falar a verdade, ele meio que não se defendeu, né? Ele só assumiu, mas sim, é a defesa dele. Existem crimes e crimes, tá? Existem crimes que dependem de uma denúncia, eu não lembro a nomenclatura jurídica correta, mas existem crimes que precisam de uma denúncia e quem pode denunciar é só quem sofreu o crime. E existem crimes que qualquer pessoa no público, qualquer membro da sociedade pode denunciar aquele crime. E dependendo do tipo, a denúncia não pode ser retirada. Se você denunciou, vai até o final. Mas se o crime cometido foi um crime contra você, que só você pode fazer a denúncia, você pode decidir retirar a denúncia também. Aí o acordo entra nesse meio do caminho aí. Ah, eu fiz uma denúncia e tal, entramos num acordo, então beleza, eu retiro minha denúncia porque entramos num acordo. Ótimo. Mas dependendo da denúncia, se for uma denúncia que não pode ser retirada, você fez a denúncia, sinto muito, a investigação vai prosseguir, segue seu curso. Então depende, eu não sei qual tipo de crime que a denúncia pode ser tirada, qual que não pode, mas eu sei que existe esse papel. Então, em alguns casos, cabe acordo para que a denúncia não seja levada adiante. Em alguns, se foi apresentada denúncia, já foi. Não tem como voltar atrás, fazer acordo não vai mudar nada. Eu não sei, no Brasil, júri popular é com assassinato. Então, eu acho que sim, tem outros tipos de crime que não são assassinatos, que não são de júri popular e que a denúncia não pode ser retirada. Tá? Então, pode ter uma interseçãozinha aí, mas não são exatamente os mesmos tipos de crime. Então vamos lá. Depois do investigado, nós temos o indiciado. Quem é o indiciado? É a pessoa investigada. A pessoa investigada somente é considerado indiciado quando, durante o inquérito policial, houver provas suficientes da existência do delito e indícios que apontem ser ela o provável autor ou autora do delito sob investigação. Então tem que ter evidências, tem que ter indícios para ele ser o indiciado. O indiciamento, quem define se uma pessoa que era suspeito, passou a ser investigado, né, envolvido, investigado, ele vai ser indiciado, é uma decisão, é uma ação do delegado. O delegado vai decidir se ele vai ser indiciado ou não. Isso acontece durante a investigação, né, a decisão é tomada durante a investigação, e o indiciamento acontece durante a apresentação da denúncia. Por quê? A força policial, no papel do delegado, vai fazer a investigação, vai chegar num ponto que ele vai falar, tá, já esclareci os fatos, as informações que eu achava necessário para entender o que aconteceu referente a esse crime. Monta o processo, no caso a denúncia, né? Monta a denúncia e apresenta essa denúncia ao Ministério Público. Nesse momento, a pessoa está sendo indiciada pelo crime. Quando a gente vê na mídia que, fulano de tal, deputado federal, foi indiciado pelo crime, então quer dizer que ele é culpado? Não. Quer dizer que a força policial
achou indícios de que ele tem envolvimento no crime e merece ser processado. Vai apresentar ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar a documentação e vai ver, é verdade, os indícios estão aqui. Vamos abrir um processo no judiciário. Aí abre um processo. Aí sim vai para o júri, vai ter juiz, aí começa o julgamento. Só no final que a pessoa é ou não condenada. Então, quando se coloca na mídia que alguém foi indiciado e a gente acha, eu sabia que era bandido essa pessoa, ainda está longe disso. Por mais que a nossa vontade é assim, pronto, tá, é bandido, que seja preso. Não é, a gente ainda está bem no início. Aqui a investigação acabou, mas o processo ainda está lá da metade ainda. Ou antes da metade. Tá? Então, o indiciado é essa pessoa que, após a investigação, ao decorrer da investigação, elementos foram recolhidos que indicam que ela tem envolvimento no crime. O delegado decidiu colocar a pessoa como indiciado na denúncia e essa denúncia vai ser apresentada ou foi apresentada ao Ministério Público, que vai dar prosseguimento ao processo. Mas pode acontecer do próprio Ministério Público olhar o processo e falar, cara, que investigação mal feita. Eles estão falando que tem elementos, mas não tem nada, está tudo furado aqui, está tudo solto, não vou nem abrir o processo, dar entrada com esse processo no judiciário. Tá? Então, às vezes, aparecer na mídia que alguém foi indiciado não quer dizer muita coisa, infelizmente. Por mais que a gente torça para ser, essa pessoa tinha que ser presa mesmo, mas se a investigação não foi bem feita, pode ser que não dê em nada. E o réu? Quem é o réu? Às vezes aparece na mídia, não sei quem virou o réu. Qual é? Quando que a pessoa vira réu? Quando o judiciário aceita a denúncia formulada pelo Ministério Público. Então, a polícia gerou a denúncia, apresenta ao Ministério Público. O Ministério Público analisa, verifica, vê se ela está sólida, consistente. Se o Ministério Público entender que vale seguir adiante, o Ministério Público vai formular, vai apresentar essa denúncia para o Judiciário. Se o Judiciário aceitar isso daí, preenchidos lá os requisitos que eu não sei exatamente do Judiciário, o denunciado, né, ou indiciado, ele passa a condição de réu e começa a responder a processo judiciário. É quando inicia a parte judiciária. É nesse ponto. Então, ele só é réu a partir do momento que o processo começa. Então, a investigação já acabou. O processo vai começar. Mas lembrando, o juiz pode pedir algumas perícias, algumas buscas para preencher alguns elementos que ele acha que no processo apresentado estava incompleto. Aí ele pode pedir mais coisas. Então, tem também uma etapa de investigação judiciária que o juiz pode nomear perito, o juiz pode solicitar busca para pegar informação suplementar. Às vezes, vamos supor, o perito da polícia falou assim, escreveu o laudo dele, o laudo pericial, e indicou que fazer tal exame, tal coleta de dados poderia confirmar uma das suspeitas que ele levantou lá. O juiz, ao ler aquilo, pode falar, beleza, eu vou acionar um outro perito para coletar os dados que esse primeiro perito solicitou para fortalecer o caso. Beleza, o juiz pode decidir isso. Certo? Então, o réu é o cara que tem um processo aberto no judiciário contra ele. Ele virou réu. Então, a pessoa pode ter começado como testemunha até, virou suspeito por alguma coisa que foi apontado lá, né? Virou suspeito ou era um envolvido, era testemunha, virou envolvido, depois suspeito, se tornou investigado, foi indiciado e virou réu. Pode passar por todos esses papéis ao longo da investigação e início do processo. Eu aqui me adiantando, minha gente. A testemunha é obrigada a prestar um juramento de dizer apenas a verdade.
Então, a testemunha não tem direito de mentir. Tá? Se você é testemunha, você tem que falar a verdade. A testemunha é passível de cometer perjúrio, um crime de falso testemunho. Se for comprovado que você usou de má fé e prestou informação falsa, você pode responder a perjúrio. Que é diferente, sim, a linha é tênue, mas é diferente de você falar o que você achava que era verdade e você estava errado. Do tipo, que horas que a pessoa saiu daqui? Aí você fala, era 9 horas da noite, mas era 10. Só que você se enganou, você não sabia, você achava que era 9. É diferente de você intencionalmente falar que era 9 para tentar limpar a barra do seu brother. Aí vem a questão, como que se comprova que foi intencional ou não? É a investigação que vai ter que comprovar isso. Aí vira um outro processo. Tá? Não é necessariamente nesse mesmo processo que já estava em curso. Você pode responder a perjúrio, a testemunha que mentiu, num outro processo. Aí abre-se um outro processo, né, de perjúrio contra a testemunha, que aí segue o seu próprio caminho. A nossa Constituição e a nossa legislação processual penal concede aos acusados, de uma forma geral, o direito de mentir ou faltar com a verdade perante o juiz. Então, a testemunha não pode mentir. Quem está sendo acusado, pode. Ele não tem obrigação de falar a verdade. Por quê? O indiciado não está passível de cometer perjúrio e o indiciado pode se silenciar ou mentir como estratégia de defesa. E, principalmente, o indiciado não é obrigado a constituir provas contra si mesmo. Então, se ele, ao falar a verdade, iria criar provas contra ele mesmo, ele não é obrigado a fazer isso. Então, ele não é obrigado a falar a verdade. Cabe ao processo, ao julgamento, separar, sabe-se lá como, o que ele falou que é verdade do que não é verdade. Com evidências, com investigação, cruzando testemunhos, essas coisas. Por isso que não é tão simples assim. Aí a gente fica com aquela sensação, mas professor, isso não é justo. Como assim? O bandido pode mentir e quem não é bandido tem que falar a verdade. É, mais ou menos isso. Talvez o fato do bandido não falar a verdade e não fazer o que é certo é justamente o que o torna bandido. Se a gente passar a usar a mesma estratégia que ele em nome da justiça, a gente talvez esteja se aproximando disso, um passinho a mais. Na ficção, na literatura, tem um monte de obras explorando essa ideia, né? De quanto mais a gente, em nome do que é certo, usa estratégias do que é errado, a gente está lutando pelo que é certo ou se aproximando do que é errado? Né? É uma discussão filosófica que não tem como terminar. No caso, tipo, isso daí seria o ideal para a acusação, do tipo, eu tenho provas de que o que ele alegou é falso. O que eu faço? No primeiro momento eu jogo aquilo na mesa e falo, você está mentindo? Não. Eu deixo ele alimentar aquela mentira o máximo que for, deixa ela crescer. O cara criar toda uma teia de mentiras, chegar no momento que eu falar assim, tá bom, ele está todo embolado nessa teia de mentira. Mas aí você chega com a evidência de, mas como que você fala que aconteceu isso, se tem aqui a evidência que prova que foi diferente? Aí agora, como que o cara vai desfazer toda aquela teia de coisas que ele montou? Aí, aos olhos do juiz ou do tribunal, fica mais comprovado de que a pessoa estava mentindo, estava escondendo, estava fugindo, então todas as declarações dele perdem valor. Se ele não conseguir, sei lá, dar um duplo twist carpado para ajustar a defesa dele. Mas, sim, é isso, ele pode mentir, mas ele tem que saber mentir se é essa a estratégia de defesa dele. Mas sim. Mas aí a questão é, quem está acusando não tem essa opção. Quem está acusando não pode mentir. A testemunha não pode mentir.
não quer dizer que não minta. Quer dizer que ela não tem esse direito. Ela está cometendo um outro crime se mentir. Tanto que existe um ditado no direito que é que a testemunha é a prostituta das provas. Porque você compra ela. Você compra esta prova, a prova testemunhal. Você compra a testemunha. Seja com dinheiro, seja com vantagem, ou seja com ameaça. Coagindo a testemunha. Se você não falar o que eu quero que você fale, você vai comer grama pela raiz. Então, a pessoa já foi estimulada a falar o que o réu queria que fosse falado. Provas científicas são mais difíceis de você enganar. Você não pode simplesmente ameaçar o DNA para falar assim, ó, você não é o DNA dessa pessoa, fala que você é o DNA da outra pessoa. Não. Você pode fazer isso no perito, né? Mas no DNA, não. Se você pegar aquele DNA e botar para um outro perito, ele vai perceber que não era bem aquilo. Tá? Ele vai conseguir enxergar a verdade. Ela tem que falar. Eu imagino que existem algumas situações que uma testemunha tem um amparo legal para não falar algo. Se, ao falar algo, ele está quebrando um direito que é maior do que o que está sendo investigado ali. Sim, aí eu não sei, aí entra demais, sim, muito fundo no aspecto jurídico que eu não consigo diferenciar. Mas eu sei que tem direitos que são irrefutáveis e tem direitos que você pode suspender em nome de outra coisa. Então, se você tem o seu direito à sua intimidade é irrefutável e o outro direito que você está defendendo é menor, você não vai suspender um direito maior em nome de um direito menor. Então, a pessoa pode falar, sim, ficar calada a testemunha e falar por quê? Porque o meu silêncio está protegido por tal coisa. É a testemunha ou o advogado em questão. Tipo, um caso que a gente vê muito na ficção é a confidencialidade médico-paciente. Então, se a pessoa falou algo durante uma sessão de terapia e o terapeuta vai ser usado como testemunha de que ele fez aquilo, o terapeuta pode falar, eu não posso falar isso porque isso foi falado para mim durante uma sessão de terapia. Eu não posso falar isso para ninguém. Por exemplo, foi falado, um criminoso se confessou para o padre e o padre vira testemunha do processo. Aí ele é perguntado, tal pessoa confessou para você que cometeu tal crime? Ele pode utilizar essa confidencialidade para não falar. E ele fala, não posso porque foi falado durante a confissão. E aí? São os dois direitos que um está combatendo o outro. Sim, aí ele vai quebrar essa regra, seja ética ou seja uma lei, e vai responder um outro processo por ter quebrado isso. Seja um processo administrativo ético na esfera em que ele está trabalhando, ou seja uma questão legal. Sim, é uma escolha. Sim, uma escolha de aderir a qual das duas coisas. Né? Mas ele não é obrigado. Essa é que é a questão. Ele não é obrigado a falar. E se ele não falar com esse respaldo, ele não vai responder a processo. Porque ele está respaldado. Ele não pode, sim, ele tem como fazer isso, mas ele não tem o direito de fazer isso. Sim. Ele pode abusar dessa prerrogativa dele para deixar de falar algo que não foi dito dentro daquele cenário, mas ele deveria ter falado. Se a acusação identificar isso, aí sim, ele está cometendo perjúrio pela parte que não foi confidenciada durante o processo terapêutico, confessional e coisas assim. Não sei se para fins legais, mas se você quiser manter o seu relacionamento, sim, aconselho que você use isso. E se você for chamado no tribunal, se consulte com o seu advogado se você pode falar aquilo que a sua esposa falou com você, né, na cama à noite, né, para evitar problemas matrimoniais ou legais. É até onde vai o meu conhecimento. E a testemunha presta depoimento, o indiciado presta declarações. Questões técnicas da nomenclatura do direito.
Internacionalmente, eu acho super legal. O perito, ele é considerado uma testemunha especializada. Ele, da mesma forma que a testemunha comum aqui, testemunha regular, ele vai relatar algo que ele viu ou ouviu sobre o crime. E quem contou isso para ele foi a evidência científica, a evidência concreta. Só que só ele é capaz de entender e extrair essa informação. Então, ele é uma testemunha. Então, o que seria aplicado para a testemunha aqui também é aplicado ao perito. Ele não tem o direito de mentir, ele tem que falar a verdade, ele pode cometer perjúrio se ele faltar com a verdade. Se ele estiver equivocado, é uma outra questão. Mas se ele de má fé falar, mentir, ele corre esse risco. E ele também pode prestar depoimento no tribunal para confirmar o que ele achou. A ideia de prestar depoimento no tribunal, de todas as testemunhas, é que, imagina-se, supõe-se que qualquer pessoa que vá ao tribunal e seja questionada por ambas as partes sobre declarações que ela tenha prestado na investigação, o tribunal vai conseguir identificar o que é verdade e o que não é verdade nas declarações daquela pessoa, seja testemunha, seja acusado, seja quem for. É baseado nisso. Então, a testemunha vai lá para que as partes envolvidas tenham certeza de se o que a pessoa declarou é verdade mesmo. A mesma coisa vale para o perito quando ele é considerado uma testemunha especializada. Então, ele vai lá para que ambas as partes identifiquem, o que ele declarou no laudo dele, sim, é verdade, ele sabe mesmo, é aquilo mesmo, foi isso que foi dito, não é uma interpretação, é um fato. Essa que é a ideia. Eu acho que não, assim, num tribunal, não. Quem é o detector de mentiras são as pessoas ali em volta. É o juiz, os advogados, promotores, o júri. Isso daí eu acho que é mais para um efeito hollywoodiano, que fica bonito, aqueles negocinhos lá rabiscando. Acho difícil. Depoimento de testemunha. Como que o investigador deve fazer para pegar o depoimento de uma testemunha? Primeiro, não seja agressivo. A gente sabe que em muitos filmes, para dar aquele tom de emergência, isso é comum. E a gente sabe que no Brasil, dependendo da testemunha, principalmente dependendo do tom da pele da testemunha, é um pouco mais agressivo ou um pouco menos agressivo, mas, via de regra, não seja agressivo com a testemunha. A testemunha está ali para ajudar, a princípio, então facilite as coisas. Mas não seja tão bonzinho ao ponto de fornecer informações à testemunha. A testemunha está fornecendo informações ao investigador e não o contrário. Porque, apesar da pessoa, por enquanto, ser só testemunha, você não sabe que outro envolvimento a pessoa tem com os fatos ali. Então, não forneça informações para a testemunha. Pegue informações dela. Porque, às vezes, na hora de formular a pergunta, a gente dá alguma informação. Então, seja sábio o suficiente na hora de formular as perguntas para não dar informação para a testemunha. E primeiro, outra coisa, estimular a cooperação. Você não quer confrontar a testemunha, você quer que a testemunha coopere. Então, ao começar por não ser agressivo, você tem que estimular a cooperação da testemunha. Tá? Lógico, porque às vezes a testemunha não vai querer cooperar, não é porque ele é criminoso, ele cometeu o crime, mas porque ele está abalado pelo que aconteceu. Às vezes, sei lá, é o filho dele que está sendo investigado. Aí a reação instintiva dele vai ser distanciar o investigador. Pode ser, mas não quer dizer que ele está protegendo, que ele está envolvido, que ele sabe. Pode ser só uma reação natural. Então, por não sendo agressivo e estimulando a cooperação, você pode diminuir essa barreira e fazer com que a testemunha coopere e passe as informações. Como que a gente vai fazer isso? Uma estratégia simples. Inicie por perguntas abertas. Tipo, o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? O que é o motivo disso daqui?
Aí aí a pessoa vai te dando informações. Aí você pega a informação que ela te deu e formula uma outra pergunta aberta. E, à medida que o depoimento for prosseguindo, aí você prossegue para perguntas mais específicas. Que aí, o que você viu? Que a pessoa que estava ali ouviu um barulho, aí saiu uma pessoa para cá, correndo, a outra caiu no chão. Você viu como que era a pessoa que saiu correndo? Eu não dei informação nenhuma para ela. Ela falou que viu alguém correndo. Vi, era uma camisa assim, a calça assim, estava de chapéu, tal informação. E a pessoa que caiu, você viu como que era? E vai, à medida que as coisas vão avançando, buscando mais informações, sem dar informação para a testemunha. Tá? Não é algo simples, parece assim, é tranquilo, mas a pessoa tem que ser, quem está colhendo o depoimento, tem que ser inteligente para fazer da forma correta, para estimular a cooperação sem ser agressivo, obter as informações que existem disponíveis, né, por aquela testemunha, da melhor forma possível. Então, até agora, é isso. E depois a gente vai para o MMO. O que é o MMO? Massive Multiplayer Online? Não aqui, não na computação forense. É meios, motivo e oportunidade. É uma forma da gente se guiar na investigação para tentar entender o que aconteceu, quem pode ter feito, quem pode estar envolvido no crime. Porque no estudo da criminalística é visto que esses elementos, motivos, meios, motivos e oportunidade, é o que, via de regra, move uma pessoa a cometer um crime. Se a pessoa tem meios para cometer o crime, tem motivos para cometer o crime e tem oportunidade para cometer o crime. Se ela não tiver os três, provavelmente ela não cometeu o crime. Ela pode estar envolvida de outra forma, mas cometer o crime ela não cometeu. Primeiro, o que eu considero como meios? Né? São os elementos necessários para cometer o crime. Que sejam, por exemplo, habilidades. Alguém invadiu o computador da NASA. Que suspeitos você tem? Você tem fulaninho, beltrano e cicrano. Fulano, beltrano e cicrano têm as habilidades necessárias para invadir o computador da NASA? Eles têm conhecimento, formação, tem isso daí, o know-how para fazer isso? Se não tiver, então provavelmente eles não fizeram. Eles podem ter pedido para alguém que tem o conhecimento fazer isso para eles, mas eles não fizeram. Ferramentas. Por exemplo, para o cara invadir a minha casa, ele usou um martelo pneumático que botou na porta. Tá bom, o cara tem acesso a essa ferramenta? O cara usou um computador assim. O cara tem acesso a esse computador? Então, e outros tipos de recurso. Para fazer isso, o cara tinha que ter gasto tantos R$1.000 em equipamento. Ele tem acesso a esse dinheiro? É um pé rapado que não tem dinheiro para nada. Putz, como que foi esse cara? Pode ter sido alguém, comprou todo o equipamento, deu na mão dele e mandou ele fazer. Sim. Mas aí você já começa a identificar. Ele, por conta própria, não tinha como. Ou não foi ele, ou foi ele com mais alguém. Alguém que tenha os meios. Tá vendo como isso direciona a investigação? Que seja para excluir alguém ou para incluir mais alguém na investigação. Por exemplo, além disso, meio pode ser utilizado para agravar o crime ao que a pessoa vai responder. Por exemplo, homicídio qualificado por meio cruel, uso de veneno, fogo, asfixia, tortura ou crueldade. Isso está previsto no Código Penal brasileiro. Por coincidência, porque esse slide já tem 2 anos e pouco, por coincidência, essa semana está na mídia o caso em que um vídeo que está divulgando aí, que policiais rodoviários federais pegaram uma pessoa que alegadamente estava andando de moto sem capacete, botaram no camburão
e tacaram, sei lá, gás, não sei, gás de pimenta, gás lacrimejante, sei lá, e a pessoa veio a óbito. Né? Então, se for comprovado homicídio, né, os culpados provavelmente vão responder por homicídio qualificado por meio cruel, por asfixia e tortura. Porque no laudo consta asfixia mecânica e... Como que é? Asfixia mecânica e tem um outro lá, que é tipo asfixia também, mas é com outra nomenclatura, esqueci. É estrangulamento mecânico e asfixia, isso. Estrangulamento mecânico e asfixia. Então, pronto. O meio que foi utilizado para cometer o crime muda a gravidade do crime. E também o meio pode aliviar o crime. Existe o elemento do crime impossível, que é o tipo, a pessoa ser acusada de cometer um crime usando um meio que é impossível de, sim, levar a cabo aquele crime. Exemplos hipotéticos tirados da minha cabeça: matar alguém batendo-lhe com uma flor na cara. Assim, pum, tá. Eu considero impossível da pessoa morrer por levar florzadas na cara. Mas daí a morrer, né? Matar alguém fazendo rituais de magia. Enquanto não vivermos num universo do multiverso em que magia seja real, comprovada e aceito pelo judiciário, a pessoa não vai poder ser acusada de matar alguém usando magia. Ou matar alguém com overdose de remédio homeopático. Por quê? O que é o remédio homeopático? Agora eu vou criar treta com vocês, com quem for homeopata, e com a internet, porque esse áudio vai para a internet e vamos lá. Vou ser cancelado, exatamente. O que é o remédio homeopático? Água. É água que um dia, não sei quantas misturas atrás, tinha algumas gotinhas de um princípio ativo, mas foi misturado, diluído, misturado, diluído, misturado, diluído. Depois disso tudo, põe num frasco, distribui e vende, mas no fundo é água. Então, uma overdose por remédio homeopático é overdose por ingestão de água. No máximo, a gente pode falar que é afogamento, né? Tipo, você pega um tanque de remédio homeopático, enfia a cabeça da pessoa lá dentro e até ela parar de respirar. Mas aí não é overdose, né? É afogamento. Que você pode afogar num travesseiro também, não precisa do remédio homeopático. É piorado. Sim, existe o homicídio comum, que tem lá a pena. Qualificado, existem alguns qualificadores, que são os agravantes dele. Então, uma das formas de qualificação, de agravação, que é o homicídio qualificado por meio cruel. É uma das formas. Tá? Aí tem outras formas que eu vou colocar ali na frente. Por exemplo, sem dar chance de defesa. É outra forma que vai agravar a sua pena. Então, você tem aí o juiz que vai fazer essa conta. Tem a pena base para homicídio, que vai de tantos a tantos anos. Se ele foi qualificado, sim, foi duplamente qualificado, triplamente qualificado, a pena só aumenta. Porque além de matar, ele torturou, usou asfixia, fez tal coisa. Então ele não só matou. Tipo, se a pessoa só matou, tá, 10 anos. Mas você não só matou. Você matou, torturou, espizinhou. Então foi mais. Então, tipo, matar o outro com uma pistolinha d'água. Um caso que eu li uma reportagem de um cara que entrou com um processo, se eu não me engano, em Israel, processando Deus por quebra de contrato. Alegando que o contrato que ele firmou na igreja dele, na religião dele, com Deus, era que se ele seguisse as leis, fosse aos rituais, né, missa, celebração, sei lá, culto, pagasse dízimos, sei lá o quê, seguisse tais regras, Deus o abençoaria, o daria fertilidade e tal. E ele cumpriu a parte dele do contrato e Deus não cumpriu a parte
que cabia a Deus. Aí ele entrou com um processo. Aí, a reportagem fala que o juiz foi sagaz ao ponto de falar, tudo bem, ele aceitou o processo, só que falou, como ele não tinha como notificar Deus para que Deus se apresentasse para fazer a sua defesa, o processo foi arquivado. Então, tipo, tá bom, você quer processar Deus? Sim. Quando ele aparecer aqui para formular a defesa dele, a gente dá seguimento ao processo. Aí, legal. Então, entra nessa ideia meio de crime impossível, né? Como que é possível isso, né? Mas tudo bem. Motivo. O que é o motivo? São essas razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática de infração penal. Então, essa razão subjetiva que faz a pessoa querer cometer o crime. É a motivação, a intenção. O que ela queria com aquilo? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero me livrar dessa pessoa porque ela está me atrapalhando. Eu quero, sei lá, alguma coisa, algum motivo, alguma motivação teve. Então, pode ser assim, por que ele cometeu esse crime? Eu posso não saber. Mas sempre tem um motivo por trás do crime. Lógico que o motivo pode ser um crime passional. É aquela coisa, a pessoa não pensou num motivo para cometer o crime, ele simplesmente reagiu na hora. Existe esse elemento de crime passional, em que o motivo foi uma reação instintiva ao que ele viu na hora. Pode ser um instinto de autodefesa, pode ser algum outro instinto, né? Mas aí se enquadra nessa ideia de crime passional. Motivo. O motivo pode piorar. Da mesma forma que o meio pode piorar a acusação de homicídio, por exemplo, o motivo também. Homicídio qualificado por motivo torpe. É o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe é o motivo abjeto, desprezível. Vou colocar alguns exemplos. Ali, homicídio qualificado por motivo fútil. Foi algo banal, é o insignificante apresentando desproporção entre o crime e a sua causa moral. O exemplo que eu dei agora do cara asfixiado até a morte, dependendo da investigação do caso, eles podem apresentar esse qualificador também, porque foi um motivo fútil. Por quê? Porque o cara estava sem capacete e, sim, o motivo é subjetivo, né? Porque a gente não tem como saber qual era o motivo que tinha na cabeça do criminoso na hora que ele cometeu o crime. Porque, sim, tá ligado à motivação, à intenção. O que motivou a pessoa a cometer aquele crime? Tá? Então, qual foi a intenção da pessoa cometendo aquele crime? Foi punir por quê? Porque ele estava sem capacete? Então é um motivo fútil. Se foi, não, porque por uma questão étnica, racial, então pode ser um motivo torpe. Pode ser os dois. Aí depende, aí o julgamento, a investigação vai levantar isso. Tá? Aí que entra o advogado de defesa, por exemplo. Tipo, vai instruir o cliente dele a alegar o quê? Por que, na hora lá do depoimento, por que você cometeu aquilo? Dependendo do que ele falar, pode ele ser jogado para um caso, ou ele pode ser jogado para outro caso, ou, dependendo do que ele falar, ele escapole desses dois. Vai continuar como homicídio. Mas ao invés de ser enquadrado em um homicídio triplamente qualificado, ele vai ser em homicídio qualificado, porque a asfixia está lá. Aí que entra o papel do advogado de defesa. Tipo, não fala, sim, não menciona um aspecto étnico dele, senão você vai se ferrar mais. Se o cara conseguir se comportar e não falar isso, beleza, ele consegue. No fundo, o que acontece é só o que a gente consegue provar. Não quer dizer que não aconteceu o triplamente qualificado. Sim, mas no fundo, o que vai, a sentença vai ser formulada em cima do que pode ser comprovado. Por mais que, sim, aconteceu muitas mais outras coisas que não foram comprovadas, mas a gente só se baseia no que é comprovado. Isso gera um pouquinho de angústia, principalmente quando a gente se identifica com uma vítima
mas é assim, é o sistema, né, judiciário é assim, e eu acho que deveria ser assim, deve ser assim mesmo. A gente só deve condenar com base no que a gente pode provar. Senão, a gente volta naquela questão lá da presunção de inocência, crimes de ódio? Imagino que sim, porque é moralmente reprovável. Por quê? Porque eu só odeio. Caso, exemplo prático, 5 dos acusados pela morte da travesti Dandara são condenados. Vou ler aqui de perto porque a letrinha está pequena. 5 dos 8 acusados pelo assassinato de Dandara dos Santos foram sentenciados na madrugada dessa sexta-feira. Todos os réus julgados foram condenados com as qualificadoras de motivo torpe homofobia, que é uma das ideias do crime de ódio. Então, por homofobia, eles cometeram um crime. Então, foi qualificado por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa da vítima. Então, um homicídio triplamente qualificado. Pelo uso da crueldade, pelo motivo e pela vítima não ter tido chance de se defender. Então, esse caso aqui é 2017. De lá para cá, exemplos existem vários. Então, é o motivo mudando como que o crime foi visto. Foi um homicídio, ponto. Mas foi um homicídio piorado por conta do motivo que levou o crime a ser feito. Tá? Então, na investigação, isso também tem que ser verificado. E é o investigador que vai identificar essas coisas. Qual foi o motivo? Para saber se qualifica ou não o crime na hora de apresentar a denúncia. E oportunidade. A oportunidade é a ocasião ou circunstância favorável à prática do crime. É nessa parte aqui que entra o álibi. Do tipo, eu nunca tive oportunidade de cometer esse crime. Então, se a pessoa não teve oportunidade, não tem como ela ter cometido o crime. É a ideia. Eu não tinha como estar aqui para bater nele se eu estava do outro lado do estado no mesmo momento. Então foi outra pessoa, procura outra pessoa. Exatamente. Então aí que pode entrar isso daqui, seja para acusar ou para, né, liberar a pessoa. O álibi, tipo, eu, na hora de me defender, sim. Tá, a pessoa que vocês estão procurando tem o mesmo nome que eu, mas na hora que vocês estão dizendo que eu cometi o crime, eu estava do outro lado. Então, vai ver, é outra pessoa com o mesmo nome. Então, tipo, procura lá, não sou eu. Então, por quê? Porque eu não tive a oportunidade. Né? Então, se eu não tiver motivo, não tiver meio, não tiver oportunidade, assim, a suspeita já meio que sai de mim. Então, porque tem que ter oportunidade, o ataque de oportunidade. Bobeou, perdeu o Playdog. Então, o meio, motivo e oportunidade é uma técnica de investigação. Você pode buscar, se guiar por esses 3 elementos para começar a entender o que aconteceu no crime. Que meios foram utilizados no crime? Que motivo o suspeito ou o criminoso tinha para cometer aquilo? Qual foi a oportunidade que apareceu para ele cometer aquilo? E isso guiar para você levantar, excluir determinada pessoa da investigação, incluir mais algumas pessoas na investigação. Então, se guiar na investigação por isso daí é uma opção, é uma das estratégias. Isso não é suficiente para condenação. Por mais que eu consiga encontrar alguém que tivesse, ao mesmo tempo, meios, motivos e oportunidade para cometer o crime, não quer dizer que a pessoa cometeu o crime. Além do meio, motivo e oportunidade, eu preciso de provas da ação que ela fez. Não só que ela tinha como fazer, tinha motivo para fazer e teve oportunidade para fazer, mas também que ela fez. Né? Porque a pessoa pode... Sim, quais são as etapas para que o criminoso cometa o crime? Tá? Esse processo pode demorar segundos, pode demorar, sei lá, meses, anos. Ele vai, primeiro, cogitar cometer o crime. Depois, ele vai se preparar para cometer determinado crime. Depois, ele vai
começar a agir na direção de cometer aquele crime. E até que ele consuma o crime. Vai consumar o crime. Então, vamos supor que, em determinado momento, ele me irrita. Quando ele me irrita, eu cogito agredi-lo. Eu estou nessa fase da cogitação. Aí eu falo, putz, o cara não é fraquinho, então o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele olhar para lá, ele está desprevenido, para eu enfiar a mão na lata dele. Eu estou me preparando. Quando ele olha para lá, aí eu começo a andar em direção dele e me preparar para agredi-lo. Quando eu acerto a mão usada, eu consumei o crime de agressão. Isso pode ser instantâneo, do tipo, ele me xingou, eu virei a mão na lata, naquela fração de segundo, eu cogitei, preparei, executei e consumei. Ou pode ser algo que ele, sei lá, me xingou num dia, aí eu, tá, deixa estar. Vou, penso, me preparo no outro dia. 2 meses depois, você sente a mão usada na sua cara. Por quê? Eu cogitei, preparei, executei e consumei num outro momento. Esse tempo é o que diferencia o crime doloso do culposo. O culposo, o cara não planejou. Aconteceu. Tipo, ou por um acidente ou num ato reflexo, numa reação. O doloso, ele se preparou para aquilo antes. Ele já estava preparado. Um exemplo também recente de um atentado, mais um que teve numa escola nos Estados Unidos. Que era um aluno, ou ex-aluno, né, que entrou com as armas e saiu metralhando. O cara, no dia anterior, comprou arma, comprou munição, se preparou. Então, isso mostra que ele planejou previamente. Então, gera o dolo. Ele planejou fazer aquilo. Isso piora. Tá? Existe homicídio, por exemplo, culposo e doloso. Culposo é você não planejou, você não preparou, você não tinha intenção. Doloso, você se preparou para fazer aquilo. Então, cara, você tinha a intenção. Toda essa preparação e você não queria. Não. Você planejou e se preparou para isso. Isso é a mesma coisa que crime premeditado? Sim, o crime premeditado é o doloso. É o que você pensou e planejou fazer aquilo. Então a pena é mais grave quando você prepara e se planeja. Porque você teve tempo para voltar atrás. Você teve tempo para decidir não levar o crime a cabo, não consumar o crime. Mesmo assim, você levou ele a cabo. Então, a sua punição é maior. Por quê? Você cometeu o crime de cabeça fria. A pessoa cometer um crime de cabeça quente, ela vai ser punida, mas a punição vai ser mais branda do que da pessoa que cometeu o crime de cabeça fria. O mesmo crime. Essa que é a ideia. Tipo, eu saí daqui dirigindo rápido e atropelei alguém. Eu planejei atropelar? Não. Aí pode ser, sim, eu não planejei. Então pode ser culposo, foi um acidente, uma imprudência. Mas se eu chego aqui, eu tenho, sim, não gostei de você porque você me xingou lá 2 dias. O que eu me preparo? Depois da aula eu fico ali com o carro, espero você atravessar e vrum, passo por cima. Se for conseguido provar que eu planejei, me preparei, aí vira homicídio ou tentativa de homicídio doloso. Porque eu me preparei, eu me planejei, eu tive a opção de mudar de ideia e decidi levar a cabo. Então, novamente, é um agravante, que aí não é nem o meio, nem o motivo, nem a oportunidade, é a ação, é o consumar o crime. Foi quanto tempo eu tive para sair daqui até consumar o crime. Existem atenuantes. Existem atenuantes para... Sim, para vários crimes existem atenuantes. E existem atenuantes e existem excludentes de ilicitude. Que é assim, é um crime, você não pode matar uma pessoa. Beleza.
mas você matou a pessoa para defender a vida de outra pessoa que estava sendo agredida por aquela que você matou, existe um excludente de ilicitude para isso, que é legítima defesa. Sim, sim, tem. Por exemplo, pode ter a justificativa dele estar defendendo alguém, a justificativa dele ser o vulnerável, dele estar se defendendo, dele estar sofrendo, sei lá, pressão, agressão por mais tempo. Então, existem várias formas no Código Penal, tem, sim, as categorias de atenuantes para que você, você cometeu um crime de alguma forma, mas você foi atenuado porque você não quis cometer, você foi forçado a cometer por conta do outro. Por exemplo, ou você cometia aquele crime ou você morria. Sei lá, alguma coisa assim. Existem esses atenuantes e existe o excludente de ilicitude, que é, sim, você cometeu um crime, mas você não vai ser punido por ele. Porque esse excludente de ilicitude fala assim, tá, se foi nessa situação, o crime foi justificado, que é o caso da legítima defesa. Porque não é aquela assim, eu não posso matar ninguém. Nem que a pessoa esteja a ponto de te matar, você não... Aí depois, sim, foi para me defender, você só tem que se comprovar em juízo, você vai responder a processo, vai ter investigação, você só vai ter que comprovar em juízo que foi legítima defesa. Que você cometeu um crime para que outro crime igualmente grave não fosse cometido contra você. Tem, sim. A perícia vai tentar demonstrar elementos para... Sim, quando for montado o caso, os dois lados, né, da vítima e do pretenso agressor, vão ser ouvidos e eles vão dar alguma declaração. Aconteceu mesmo, foi acidental. Beleza. Aí, quando se apreende a arma do crime, por exemplo, provavelmente vai ser levado à perícia para identificar se é provável que houve um disparo acidental, por exemplo. Aí a perícia vai investigar. Pode ter sido um disparo acidental? A arma está bem? A manutenção da arma está boa? Em que situação ela dispararia acidentalmente? O que seria necessário para que ela desse um disparo acidental? Tipo, só um esbarrão e ela disparava? Ou alguém tinha que, a arma estava com má manutenção, alguém tinha que apertar mesmo para ela disparar? Aí começa a fortalecer ou enfraquecer a alegação de disparo acidental. Então, entra nessa parte aí para a perícia. E se foi, por exemplo, um disparo acidental ou foi intencional, isso pode mudar totalmente o processo, a pena que a pessoa pode, né, receber ao final do julgamento, se foi intencional ou se foi um disparo acidental. Ela pode até não ter, né, que ser presa por conta de um disparo acidental. Né? Aí tem várias coisas que vai ser investigado, tipo, o disparo foi acidental, mas você estava guardando essa arma de forma adequada? Ou ela estava largada lá na mesa da sala e disparou acidentalmente? Então você foi negligente. Aí a negligência pode, né, gerar algum problema, a pessoa responder por alguma coisa por ter sido negligente. Mas se ela comprovar que fez tudo direitinho, tomou cuidado, fazia manutenção, protegia e mesmo assim teve um disparo acidental, aí a situação dela não fica tão ruim durante o processo. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Porque, sim, isso pode comprovar que foi acidental. Tipo, o sofrimento psicológico dele já demonstra que, sim, se ele fez aquilo de propósito, se ele tivesse feito aquilo de propósito, ele não estaria sofrendo tanto. Aí, um perito, um psicólogo forense, deveria fazer um laudo, né, e avaliar se de fato, se ele estava fingindo sofrimento ou se ele estava sofrendo de verdade. Aí é o papel do perito e isso pode ser utilizado pela acusação e pela defesa para argumentar que, de fato, foi acidental. Sim, porque... Sim, como ela estivesse cooperando, como ela não tivesse intenção de fugir. Por exemplo, se ela se apresentar, dificilmente vai ser decretado prisão provisória ou preventiva, porque ela teve a oportunidade de fugir e decidiu se apresentar. Então, para que vai decretar a prisão preventiva dele? Então, ele já
Nisso daí, ele já responde o processo em liberdade. Dificilmente alguém vai conseguir argumentar com um juiz para decretar a prisão preventiva dele se ele tomou essa ação. Então, ele responde em liberdade, aí lá no processo, aí é outra legítima defesa de outrem. Por exemplo, se alguém vai está prestes a matar o meu filho na minha frente, eu tenho excludente de ilicitude que eu posso defender a vida dele até com o uso da força. Só que tem que ter proporcionalidade, né, gradatividade, essas coisas todas. Não é tipo, alguém chega, dá um tapa na cara do meu filho, eu saco a arma e dou um tiro na testa. Não é assim. Tem gente que é doida nesse tipo, mas não. Uma porrada, aí a gente já começa a conversar. Não, umas, eu falei umas. Mas não aquelas do tipo assim, eu dou uma, a pessoa só acorda daqui a 250 anos. Não. Né? Tipo Kill Bill, né? A noiva do Kill Bill que ficou em coma. Depende muito. Sim, aí vão analisar várias questões. Por exemplo, no caso do George Floyd, lá nos Estados Unidos, um dos policiais ajoelhou no pescoço dele, o que foi comprovado que levou ele ao óbito. Outros policiais estavam em volta e não fizeram nada. Eles também responderam a processo, por não terem feito nada. Pelo fato deles serem policiais e estarem, sim, em pé de igualdade com quem estava cometendo o crime. Outras pessoas que estavam filmando, gritando ali, não impediram. Por quê? Porque os policiais estavam ali com o uso da força, não deixando que eles impedissem a ação policial. Essas pessoas não responderam o processo. Os policiais que não ajoelharam no pescoço de George Floyd responderam ao processo. A culpa, o nível de culpa é diferente, porque um matou, o outro ajudou a matar. Então é diferente, mas foram processados também. Não sei se é um crime, mas não é uma atitude correta. Exatamente. Não, mas você estava certo. Sim, pelo menos o que você me falou agora é isso mesmo. É isso mesmo. Tipo, você não tem que colocar a sua integridade física em risco para prender um criminoso em fuga. Porque esta pessoa que tem o treinamento, a capacidade e é pago para isso, é a polícia. A polícia tem que fazer isso. Você é um civil, você não tem que se fingir de Rambo para sair impedindo o crime. Isso daí só acontece nos quadrinhos e nos filmes da Marvel. E nos filmes não tão bons da DC. Sim, ele tem. Mesmo a paisana. A não ser que a situação dele seja desfavorável para intervir. Mas sim, ele tem a obrigação de agir, porque ele tem o treinamento, ele tem a vantagem, tem preparo. Sim, aí nesse caso ele está em desvantagem, ele não consegue perceber uma forma dele impedir na qual ele não leve a pior, não, fica na sua. Mas se chega uma pessoa, não é uma quadrilha, é uma pessoa, e ela está de costas para você, e ela não está atenta para a sua aproximação, aí já muda a situação. Né? Ela não está com alguém refém, por exemplo, que a sua abordagem poderia botar essa pessoa em risco, aí tudo bem. Aí ele tem que avaliar a situação e ele é treinado e capacitado para isso, ou supostamente é treinado e capacitado para isso. Não é? Então, essa é a ideia. Então, além de meio motivo e oportunidade, na investigação tem que ser comprovado que o ato foi consumado. A pessoa pode ter pensado em cometer um crime, preparado para cometer o crime, tomado algumas ações para cometer o crime, mas se ela não consumou o crime, nenhum crime aconteceu. Por exemplo da literatura e cinematografia, Minority Report. Em português é Minority Report, não é? É um filme que tem o Tom Cruise. Em português eles mantiveram, né? É Minority Report. Isso. Qual é a ideia? Para quem... Sim, algumas caras aí eu estou dando filme velho para vocês, né? Minority Report é um livro, uma ficção científica,
que virou filme, que o Tom Cruise é o policial de uma unidade pré-crime. Qual é a ideia? Eles interrompem o crime antes do crime ser cometido. A pessoa cogitou, preparou, começou a agir, antes de consumar, eles chegam lá e prendem a pessoa. Ficção científica, lógico. Mas tem lá umas pessoas que têm visões do futuro e quando eles veem essas cenas, a unidade de polícia identifica onde o crime vai ser cometido e chegam lá no momento que o crime está para ser cometido e prende a pessoa. Só que, como eles prendem a pessoa antes do crime cometer, a pessoa não cometeu o crime e vai presa antes de cometer um crime. É presa por um crime que ainda não cometeu, que é justamente o debate dessa ficção científica. Isso, que é posse de explosivos, tá. Sim, mas nesse caso, sim, no caso do filme especificamente, eram crimes passionais. Eram assassinatos passionais, tipo, a pessoa, sim, reagiu, pá, e cometeu. Então, porque era uma polícia regional, não era tipo uma polícia federal, um FBI da vida. Era uma polícia regional, estadual, ou de um condado. Então, era homicídio, normalmente era homicídio, e tinha homicídio culposo e doloso que eles investigavam. Então, eles iam lá antes da pessoa cometer o ato de homicídio contra o outro. Essa cena que está aqui na tela seria um culposo, né? Porque ele não planejou. Ele chegou em casa, a mulher estava com um amante na cama, ele pegou a tesoura, que está na mão dele ali, e ia matar. Eu não lembro se era ela ou ele, mas ia matar e eles chegam na hora e prendem o cara por homicídio. Só que ele nunca matou, nunca sequer teve a oportunidade de tentar. Aí que está o dilema. É a mesma ideia do exemplo que a gente conversou numa aula para trás aí da série do Cavaleiro da Lua, que é um ser condenado pelos crimes que vai cometer. Então, tudo isso é para ilustrar que o ato do crime é importante. A pessoa pode ter feito tudo aqui de antes, mas não agiu no crime, não houve crime. A não ser quando os atos preparatórios, por exemplo, são considerados crimes. Aí depende da tipificação. Tipo, no seu caso aí de atentado terrorista, de portar explosivos num aeroporto. Tipo, é o ato preparatório para explodir o avião, mas o ato preparatório já é um crime em si. Aí depende, aí é mais complicado, depende do teor da conversa, porque aí sim, tipo, é um adulto conversando com um menor de idade. Aí depende do teor da conversa, da forma da conversa. Aí depende de um monte de coisa. É um ato preparatório para um crime? Sim, mas é um crime em si? Depende. Depende do teor. Sim, não, aí já, tipo, se ele fizer a oferta, aí já é um crime. Ele só conversar, não. Mas se ele ofertar, aí é tentativa de aliciação de menores. Aí sim. Mas se ele estiver ali só na conversa, ainda não. Aí é a questão de onde está a linha do crime. Se ele estiver ali antes da linha do crime, ele está seguro, mas é um ato de preparação para o crime. Ele agiu, cruzou a linha, aí ele cometeu o crime. Aí cada crime, cada jurisprudência tem a sua linha traçada num lugar diferente. Isso é muito complicado principalmente porque a força policial ela tem que separar o que é o ato preparatório de uma pessoa para cometer o crime ou o que é a ação dessa juventude maluca que quer se gabar de coisas que gostaria de fazer, mas não tem coragem de fazer. O cara ficar criando fanfic na internet de que vai fazer e acontecer que é o bichão, não é crime por si só, ele criar essa fanfic. Ele estimular o cometimento de crime é crime. Mas ele criar uma fanfic de que ele fez e aconteceu e ele não fez nada, ele só criou essa ficção, não é crime. Mas como que a força policial vai diferenciar o cara que está criando uma fanfic do que uma outra pessoa que está se preparando para cometer o crime?
é complicado. Depois que o ato foi consumado, é mais fácil você olhar para trás e ver, putz, esse vídeo que o cara postou uma semana antes dele cometer o crime, ele estava se preparando. Mas se você está lá na hora que o cara postou, você vai falar, tá, ele está postando isso daqui porque daqui a uma semana ele planeja? É difícil, é complicado e, sim, é a sensibilidade do investigador de tentar, de ser capaz de identificar se aquilo é uma coisa ou outra. Aí, sim, aí eu não sei, aí é a experiência do investigador, a preparação dele, para ele conseguir identificar se aquilo é simplesmente um jovem querendo se pagar de bonzão ou se é alguém com más intenções se preparando para cometer um crime. Ameaça já é crime. Sim. Aí depende do tipo de ameaça, né? Mas sim, existe o crime de ameaça. Se ele ameaçar alguém, por exemplo, ou algum grupo e for denunciado por isso, ele vai responder a processo. Vai preso direto? Não necessariamente, né? Vai de investigação e tal. Eu sei que transtornos mentais muitas vezes são atenuantes. Às vezes a pessoa não vai presa numa instituição penal, ela vai numa instituição psiquiátrica, se for comprovado, principalmente porque, dependendo da condição da pessoa, se ela estiver solta, ela vai retornar porque a condição dela é incurável, ela vai repetir aquilo e não é seguro para a sociedade aquela pessoa que já cometeu um ato daquele estar solta tendo chance de cometer outro ato. Mas o uso de entorpecentes, aí dependendo do tipo de entorpecente, eu não sei qual é, se ele atenua ou se agrava dependendo da situação, dependendo do crime. Aí eu não sei te dizer, mas pode ser que tenha alguma flutuação aí que seja para agravação ou para atenuação, dependendo de entorpecente, qual entorpecente, se é entorpecente lícito ou ilícito, atos preparatórios e alguns atos de execução. Não, se ele não agiu ainda, se nenhum ato preparatório ou das ações que ele fez configura um crime, se ele sacou a arma em público, talvez o ato dele sacar a arma em público é um crime por si só. Aí ele vai responder não por tentativa de homicídio, mas por ter sacado a arma em público, sem um motivo para tal. Mas se ele foi lá, ele estava mal intencionado, ele se preparou, planejou tudo, pegou a arma, municiou a arma, mas ele tem porte de arma, tem registro de arma, a arma é dele, tem autorização, está lá preparado e vê, putz, está cheio de polícia. Então eu acho que eu não vou fazer isso hoje não vou fazer. Se a polícia descobrir, sei lá, adivinhar que ele estava, ele não cometeu crime nenhum. Porque ele não agiu ainda. Ele cogitou, preparou, começou a agir, foi lá, tal, mas ele não consumou o ato, então crime não foi cometido. Se ele não começou a agir no crime, a consumar o crime, não. Nem com denúncia. Tipo, ele tá puto com o cara, ele quer matar. Chegar alguém lá e fala assim, você tem a intenção de matar? Tenho. E aí, você vai me prender porque eu tô puto com o cara e quero matar ele? Se você ameaçá-lo, só ameaça você cometeu o crime. Né? Mas eu estou planejando como que eu vou fazer para matar a pessoa. Você ainda não cometeu nenhum crime. Eu estou me preparando para matar a pessoa. Você ainda não cometeu nenhum crime. Por quê? Você ainda tem a opção de voltar atrás. Você ainda tem a opção de não cometer o crime. A partir do momento que você apertou o gatilho, aí já não tem mais volta. É aquele momento, tipo, eu botei aqui, apertei o gatilho, matei, não matei, consegui, não consegui, aí já não tem mais volta. Ou eu matei ou eu tentei matar. Foi. Mas antes disso, tipo, eu cheguei na sua cara e dei minha volta. Eu não cometi crime. Não cometi nenhum crime. Então, sim, é isso. É estranho, até porque ninguém é punido pela intenção. É pela ação. Sim, eu queria roubar, mas não roubei. Eu sou punido por isso? Não. A polícia pode investigar porque houve uma denúncia.
A polícia vai juntar elementos para ver se ele consegue comprovar que existe isso mesmo. Uma medida protetiva pode existir se houver uma denúncia, se houver algum outro tipo de violência, aí ele vai dar uma medida protetiva para que aquela violência não piore, não agrave. Mas se não existe motivo nenhum, simplesmente uma denúncia que eu acho que ele está com essa intenção, se é só a intenção, não é crime. Porque eu tenho intenção de dar tapa na cara de tanta gente, se eu for preso por isso, por todos os tapas na cara que eu quero dar, cara, eu não estava aqui dando aula. Porque intenção eu tenho, eu só não me preparo, não executo e não consumo. Não, isso não é nada. Não foi um crime, não foi roubo, não foi furto, não foi nada. Tipo, ela pensou, agiu, mas antes, porque para configurar, ele tem que sair sem pagar. Porque ela pode botar na bolsa, porque não pegou sacola, porque não queria carregar na mão, porque chega no caixa, tá, sabe de uma coisa? Toma, que tal, paguei, não houve crime. Se ela vai sair e fala, ah, não, tá, devolve, para quê? Para que isso? Não foi cometido crime. Eu não sei exatamente, existem casos de pessoas que são presas por isso. Eu também acho que moralmente isso deveria atenuar. Não sei se na nossa legislação isso é previsto como um atenuante, mas eu imagino que sim. Mas conhecendo o histórico, sim, o motivo... Vocês, não sei se vocês já ouviram isso, mas o que mais dá pena no nosso Código Penal são crimes contra o patrimônio. Então, os crimes de maior pena são os crimes contra o patrimônio. Tanto que eu acho que o que prevê a maior pena é o... Como que é o nome? Ah, esqueci. De latrocínio. Que é você matou alguém para roubar algo dele. Então, você atentou contra a vida, mas o seu objetivo era roubar o patrimônio. Se você tivesse simplesmente matado porque sim, por uma raiva, por uma disputa, a pena seria menor. Mas como você matou para roubar, a pena é maior. Por quê? Intuitivamente, né, o nosso Código Penal protege com mais força o crime contra o patrimônio do que contra a vida. Exatamente. O roubo e a agressão. Por isso que eu não dou tapa em ninguém. Né? Aí já é outra coisa. Para isso que existe videogame. Para você sair matando todo mundo e não ser preso por isso. No meu caso não adianta de nada, porque eu só morro. Né? Eu não mato ninguém. Eu espero que todos sejam presos, todos aqueles que me mataram no joguinho. Espero que todos sejam presos. Exatamente. Mas tem um problema, se eles forem presos, eu vou jogar com quem? Né? Vai estar todo mundo preso, vai estar eu lá, o noob que não mata ninguém, jogando sozinho. Aí eu vou provavelmente jogar uma granada para cima e morrer com a minha própria granada. Né? Mas, sim, tem esses problemas, essas questões que fazem parte. Foi revisado há pouco tempo, foi em 2000, não foi? Sim, para mim é pouco tempo. Desculpa, foi mal. Para mim é pouco tempo, no ano 2000. Eu acho 2000 e pouco. Cara, 2000 foi lançado Matrix, não é filme velho, Matrix. Foi em 99, 1999 Matrix. Então, para de falar que eu sou velho, que não é verdade. Apesar de ser. Beleza? Dúvidas? Não? Então vamos encerrar a aula por hoje.